TV da Soledade. Vai começar, vai começar, vai começar o programa Adão de Resende. É hora de se informar, trocar ideias e de participar. Programa Adão de Resende, o dono do primeiro lugar. É bate-papo, é descontração, é jornalismo de qualidade. É comunidade, é política, é serviço para o cidadão. É hora de questionar, vai começar. Programa Adão de Resende. É credibilidade e compromisso com Itajubá e região. Vem com a gente, Adão de Resende, um jornalista diferente que está no ar. Participando, você faz parte desse time. Música e jornalismo, programa Adão de Resende. Estamos o ano inteiro fazendo pequenos artigos, respondendo questões, motivando os acadêmicos, confrades e confreiras, e tem poetas maravilhosos lá, repentistas, poetas épicos, para não dispersar. Então o terceiro domingo é aquele jornalzinho simples. Eu vou dar um para o reverendo padre Valmir, né, que é o primeiro deste mês, né, fevereiro, né, terceiro domingo, informativo terceiro domingo. Vem ali um editorial, poesias, momento histórico, né, e mais algumas notícias, coisas simples que nós fabricamos em casa mesmo. A gente colhe a matéria, escreve, a mulher que você conhece redige lá, digita, e o menino que você conhece também, que já não é menino, meu filho mais velho tem 52 anos, né? E 89. Então, meu filho Helder, professor aí em ângulo e tal, no par, agora ele está lá, lecionando de alguma maneira online. Ele faz a diagramação, né? Que é o nome e tal. E nós, então, conseguimos, assim, pela graça da Trindade Augusta, nós conseguimos manter o grupo unido, né? E motivado. Então, a academia ela está completando 57 anos agora. É de 64 então, eu sou ruim em aritmética. Se era de 64, 56 anos? Faz a conta aí, 66, exatamente. Está completando. Alguma coisa bem rapidinha para não tomar muito tempo. Muito bem. Conhecida então as funções do pastor Efraim, além da igreja, nós hoje nos reunimos aqui para falar um pouco sobre a campanha da Fraternidade 2021, que é a campanha ecumênica. E hoje nós temos aqui duas igrejas representadas pelas suas autoridades máximas, no caso de Itajubá, duas autoridades eclesiásticas. De um lado eu tenho aqui o padre Valmir, que é o pároco aqui da paróquia Nossa Senhora de Soledade, e do outro lado eu tenho aqui o pastor Efraim, que também é o pastor da terceira igreja presbiteriana, e hoje ele atua em várias igrejas, né, pastor? Não só na terceira, mas é conselheiro e está sempre nas outras igrejas. Fala um pouquinho, cada um de vocês, a respeito da campanha da Fraternidade Ecumênica. Eu quero deixar para você também que está em casa, quiser participar, ok? Pode passar aí no nosso chat, que as meninas estão aqui para poder... Nós estamos aqui com a Maiara, com a Dalila e com a Márcia, todas atentas no chat para passar as suas perguntas. E temos algumas perguntas também que já chegaram, já estão... Daqui a pouquinho eu vou chamá-los a fazer as perguntas também às duas autoridades hoje convidadas do programa Adão de Resende. Padre, campanha da Fraternidade, fala um pouco sobre esse título da campanha da Fraternidade e sobre esse ecumenismo da campanha da Fraternidade. Padre Valmir. Na verdade, Adão, fraternidade e diálogo, compromisso de amor, que é o tema, né? O tema é um convite ao diálogo, por isso a campanha da Fraternidade propõe que ela seja ecumênica, que em busca do bem comum, que as igrejas unidas, né, somando forças, através do diálogo, possam construir um Brasil mais fraterno, né? E é interessante notarmos que o próprio tema da campanha da Fraternidade
quando foi proposto, ele surgiu debates, né? E esses debates é a maior prova de que o tema se consolidou, porque é exatamente contra a intolerância, contra a falta de diálogo, contra a violência que as igrejas, né, e o CONIC tem proposto, propôs esse tema, né, diante de um desafio do nosso tempo, do nosso momento histórico, do nosso país, né, marcado pela mentira, por tantas coisas. É o diálogo, né, que vai construir a fraternidade entre os seres humanos. E aqui nós ecumênico, porque está pautado na proposta do ecumenismo, que é um tema, né, que foi abraçado, né, pelas igrejas no Concílio Vaticano II. Campanha da Fraternidade 2021, ecumenismo. Só podia falar. Sem me estender, Sim. Mais próximo do microfone, por favor. Sem me estender desnecessariamente, eu gostaria de ler só isso aqui, que é uma página do Laudelino, não é? Que é um cristão leigo, né? E ele parece que ocupa a vice-presidência da CONIG, né? Conselho Nacional de Igrejas. E eu gostei. Olha, falar de máscara é difícil. Tá difícil. Pastor, pode tirar, depois o senhor coloca. Isso. Pois não, pode ler à vontade aí. É o Laudelino, presidente da CONIG, vice-presidente. Me chamou a atenção, e daí a minha argumentação quando eu li aqui, Quaresma, Conversão e Fraternidade, e ele escreve muito bem, colocar cinzas na cabeça e fazer penitência são gestos de arrependimento e conversão, sem dúvida. Segundo a tradição bíblica cristã, isso aí lá no Antigo Testamento é maravilhoso, não é? Mas não bastam por si mesmos, são necessárias ações concretas de caridade, o reverendo acaba de falar isso, caridade fraterna, de partilha e compromisso social. Na quarta-feira, com a cerimônia das cinzas, deu-se início ao tempo da Quaresma, com foco na conversão do coração, das condutas e das estruturas, por meio da esmola, oração e jejum. Interessante, Cristo, né, falando sobre esses três compromissos, né, dos judeus: oração, esmola, oração e jejum. Os textos litúrgicos e as devoções desse tempo nos ajudam na compreensão e no esforço para que a graça de Deus atue em nós no processo de conversão. No Brasil, desde 64, realiza-se a campanha da fraternidade como gesto concreto de conversão pessoal, comunitária e social. Frutos maravilhosos são colhidos a cada ano e muitas ações permanecem transformando e fecundando nossa realidade. Aí ele diz, né, o que o reverendo já falou, você citou aqui também. Este ano, a campanha é ecumênica, preparada pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, CONIC, com o tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor, tudo isso o reverendo lembrou. E com o lema Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez-se uma unidade. Efésios 2,14. Tem como objetivo central, através do diálogo amoroso e do testemunho da unidade na diversidade, inspirados e inspiradas no amor de Cristo, convidar comunidades de fé e pessoas de boa vontade para pensar, avaliar e identificar caminhos para a superação das polarizações e das violências que marcam o mundo atual. Um texto, né, reverendo, enxuto, não é? De alguém que pensa, não é? Crê, não é? Na possibilidade de um retorno, não é? Porque, veja bem, a comunhão, a nossa sociedade, Adão, ela está muito raivosa, não é? Muito agressiva, e é desagradável. Nós queremos o diálogo, reverendo, e de repente as pessoas estão arguindo o nosso coração, a nossa fé, né? Arguindo as nossas intenções e dizendo que nós não estamos no caminho certo, que isto aí tem qualquer coisa tendenciosa, que eu já li muito, reverendo, também, sobre, né? E já ouvi muito, tenho ouvido padres, pastores, né, teólogos, né, das igrejas falando
e de repente umas notas dissonantes, não é? Isso aí é tendencioso, que tendencioso, gente. Não é? E eu gostaria depois de falar o que eu penso objetivamente, não é? Positivamente e beneficamente sobre a campanha da fraternidade, apesar de tanto rumor, né? Tanta balbúrdia às vezes, tanta turbulência e pensamentos confrontantes, né? E polêmicas até, questionamentos, réplicas, tépicas, contra-tépicas. Eu até gostaria depois, não vou tomar tempo agora, de falar um pouquinho sobre a nossa posição cristã, humilde, né? Em relação à nossa própria comunhão, né? Fraternidade. Com certeza. Inclusive, já estão chegando algumas perguntas aqui de Carapicuíba, São Paulo. Olha onde estamos chegando. Sim. Diocese de Osasco. Sim. Gostaria de fazer uma pergunta para o pastor Efraim. A campanha da fraternidade deste ano, por ser ecumênica, conta com a participação das igrejas que fazem parte do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, a CONIC. Pergunta ao pastor, primeiro, o que levou sua igreja a participar dessa campanha? E segundo, a campanha tem recebido muitas críticas. Qual a sua posição em relação a essas críticas? Obrigado. Olha, aí ao tio Cido, de Carapicuíba. Obrigado. Olha, eu penso no conteúdo. No conteúdo. Essa questão, a origem, quem é que formulou uma pastoral, não é? E quais as personalidades, isso não me diz respeito. Diz respeito exatamente o conteúdo. E eu, inclusive, marquei aqui. O conceito, retifico, a campanha da fraternidade lembra o conceito superno de família. Eu me preocupo muito com isso. Para mim, o conceito de família não é apenas esta família comum que pode se transformar, de repente, num complôzinho. A minha família. Não é? Aí vem o sobrenome, né? Aquela coisa toda. Então, o conceito superno, superior, rico, profundo de família é a paternidade divina e a fraternidade humana. E aí eu olho todos como meus irmãos, com uma alma imortal, com carência. Religião é o quê? É o suprimento das carências. Religião é complemento. Nós temos carências em níveis profundos que só o Evangelho pode responder, pode cobrir. Isso aí daria um tema, né, para muito falarmos muito. Então, o conceito superno de família é o primeiro item. Um outro item da campanha de fraternidade, como eu penso, é a luta contra as desigualdades sociais. É triste, dói, mas dói mesmo ver um país, eu não estou falando de política, com 30 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. É triste. Até quando isso? Não é? Então, a questão da luta contra a desigualdade social. Terceiro, a campanha da fraternidade diz respeito aos direitos alheios. Agora, isso não significa, eu quero deixar mas bem claro mesmo, quando eu respeito os direitos alheios aí, e poderá vir alguma pergunta aqui sobre questão de usos e costumes, né, sobre moral, ética, né, que é o estudo crítico da moralidade, nós iremos responder, é claro. Quando eu falo sobre o respeito aos direitos alheios, isso não significa apoio, eu estou apoiando, não. Eu estou respeitando, é diferente. Quando eu lembro, por exemplo, de um dos mestres nossos, um dos católicos das décadas de 60, 70, 80, ele faleceu em 80, mas desde 50 se converteu do ateísmo ao seu de Amoroso Lima. Tristão de Ataíde era o seu pseudônimo. Um católico ecumênico de uma inteligência raríssima, invejável. Ele um dia
a última entrevista dele que eu guardei, porque eu tenho um arquivo com muitas entrevistas, né, de pessoas influentes, e quando perguntaram para ele no final sobre a questão de conduta, o homossexualismo, ele disse: o ser humano foi criado homem e mulher, e a atração entre ambos existe, inclusive, de conformidade física. Então, eu sou contra. O conceito universal, a consciência universal, mostra isso até que nos prove o contrário. Então, eu respeito, e podemos falar mais sobre isso depois, mas não apoio, mas respeito, sem dúvida alguma. Então, agora, sobre a pergunta aí, a igreja, eu não estou aqui representando a voz oficial da igreja, eu sou um pastor jubilado, remido. Estou com 89 anos, pastorei durante 43 anos, e aos 70 anos, eu estou com 79, então veio a minha jubilação. Eu estou expressando a minha opinião, de maneira tranquila, com a coragem que Deus me dá, e também não posso dizer que a igreja está envolvida, porque nós temos a igreja histórica, reformada, presbiteriana do Brasil, nós temos a Igreja Presbiteriana Unida, nós temos a Igreja Presbiteriana Independente, nós temos a Igreja Presbiteriana Conservadora, e a Renovada, são 5 ramos aí. Então, a pergunta do ouvinte, né, respeitosa, nós a colocamos... Hein? Tio Cido. Sim, nós a colocamos nesse patamar e voltaremos a essa questão. Voltaremos. Aqui também estou recebendo mais uma aqui do Coronel Frederico. Boa Sim. noite, Padre Valmir. Boa noite, Pastor Efraim. Que satisfação saber que os dois religiosos juntos falam sobre a campanha da fraternidade ecumênica. Juntos conhecemos o valor dos ensinamentos de Cristo para a vida do ser humano na face da terra. A felicidade está no amor ao próximo e na paz social. Toda religião sob os ensinamentos de Cristo e a fé em Deus, uno e benéfica para a humanidade. Amém. Coronel Frederico, padre, falando com o senhor. Muito bem, obrigado aí, o Coronel Frederico, pela sua participação. De fato, é isso mesmo, aquilo que o pastor Efraim comentou, né? Quando a igreja, os temas que são colocados, né, que são abordados, a visão das igrejas é no sentido de acolhimento, de diálogo, como o próprio tema fala, né, de fraternidade. Isso não significa que a gente, ao acolher essas pessoas, nós vamos diminuir o nosso modo de ser católico, presbiteriano ou qualquer as outras denominações religiosas, né? Não vai diminuir. Nós vamos fazer simplesmente o que Jesus fez. Que se Jesus tivesse atuado de forma como os fariseus e os mestres da lei queriam que ele atuasse, ele não teria se aproximado dos leprosos, das prostitutas e de tantas outras categorias que eram excluídas literalmente dos templos religiosos da época de Jesus. Então, quando as igrejas convidam a sociedade como um todo, mas os cristãos ligados às suas religiões e denominações religiosas, o convite é para a fraternidade, para o diálogo, para a vivência concreta do amor de Cristo. Então, aquilo que o pastor acabou de dizer, o fato de acolher não significa que você concorda com essa ou com aquela atitude de determinados grupos. O próprio documento vai falar que cada denominação vai seguir as orientações da sua doutrina e daquilo que cada denominação religiosa propõe como proposta da vivência do Evangelho. Mas em nenhum momento nós devemos ser pessoas que excluem. Pelo contrário, nós devemos acolher. E acolhendo que nós vamos fazer o que Jesus fez. Então, fica aí essa mensagem, né, para a gente
para aqueles que tentam colocar em xeque o que as igrejas, né, estão propondo, fica aí a reflexão. Aonde eu estou? Que Jesus eu sigo? Enfim, que igreja eu sigo? Porque a igreja, ou as igrejas, elas propõem o diálogo, o amor, a fraternidade, e é isso que a gente quer. Isso não significa legitimar aquilo que determinados grupos procuram viver. Todos são chamados à conversão. Jesus em nenhum momento disse, fica longe de mim, não quero que você... a tua fé te salvou, vá em paz, não peques mais. E assim, aquelas pessoas se colocavam no caminho dele. E é dessa forma que as igrejas veem a oportunidade de conversão. É conversão para nós que já estamos dentro e conversão para quem está fora também, que pode adentrar esse caminho de Jesus e seguir os passos. Com certeza. Olha, o programa tá pegando, viu, pastor? Bastante gente aqui participando. Vamos ouvir aqui o Dr. Willis de Las Boas. Dr. Willis, que prazer. Vamos ouvir aí, então, a pergunta do Dr. Willis de Las Boas. Vamos lá, doutor, boa noite. Cadê o Dr. Willis? Dr. Willis de Las Boas, participando com a gente. Vamos ver a pergunta dele. Enquanto ele não chega aí, eu quero dizer a você que nós estamos com o programador de Resende. Vamos lá? Tudo bem? Eu quero, não como magistrado, não como cidadão, mas como cristão. Eu quero, como cristão, repito, cumprimentar o programa do Adão de Resende pela feliz iniciativa de convidar os nossos reverendíssimos Padre Valmir Teixeira e o pastor Efraim Oliveira, né? Para dentro desta campanha da fraternidade, desse tema tão interessante, tão bonito, né? Tão bom para todos nós cristãos, da campanha da fraternidade, deste tema sobre a questão do ecumenismo, né? O próprio Cristo dizia, né, que o reino que se divide não tem chance de ir para frente, né? E tanto o Padre Valmir como o pastor Efraim, né, os dois que nós conhecemos tanto, né, cada um seguindo a sua igreja, tudo, mas os dois com muita convicção de que a igreja é uma só, que é a igreja de Cristo, né? Que beleza, então, que coisa bonita, viu, padre e pastor, viu? Que beleza vocês juntos. No meu coração, acredito que com centenas, milhares de cristãos que estão ouvindo agora neste momento, também se rejubila e se enche de alegria, né? De ver que a boca dos senhores, de dois sacerdotes do povo, né? Da igreja, né? Tanto da igreja evangélica como da igreja católica, que os dois se unem na palavra do Senhor. Realmente o nosso reino de Itajubá não está dividido. O nosso reino se fortalece cada vez mais. Deus lhe pague ao senhor Padre Valmir e ao pastor Efraim, né? Por esta caminhada tão bonita da nossa fé, da nossa querida região de Itajubá. Muito obrigado, doutor Willis. Obrigado, honra muito grande tê-lo como na lista de meus amigos, viu? Muito obrigado pela sua oportunidade de fazer com que a gente seja amigos. É interessante, Adão. Doutor Willis, grande amigo e irmão na fé. A fé cristã, ele disse, né, em outras palavras, é comum a todos que creem. Nós estamos ligados, isso é que é importante. O reverendo lá também lembrou muito bem passagens de Jesus, que toca o nosso coração, nos comove. Nós estamos ligados por um sentimento que se chama, nas nossas igrejas católicas e protestantes, os mistérios da fé, não é? Que são a encarnação do Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como do gênero do Pai. Depois, a expiação na cruz, né? Maravilhosa,
aquele sangue derramado, né, para salvação, para escancarar as portas da eternidade, a igreja preocupada, tanto católico como protestante, com a dimensão eterna da alma, e por fim, a ressurreição gloriosa. Então nós temos, disse o doutor Willis em outras palavras, mais pontos convergentes do que divergentes. E aí vem o apóstolo São Paulo lá dizendo uma coisa importante em Romanos 2, 24, eu sempre falava com a igreja, eu falava, olha, bem, criticando os escândalos, né, de separação, criticando, né, as intrigas, né, os embates, ele fala, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado aí entre os gentios. Os ateus, os agnósticos, os indiferentes, né? Olha bem, fala, poxa, eles estão brigando. E eles pregam a mensagem que está lá em João, capítulo 17, reverendo, não é? Maravilhosa, que fala desde o começo até o fim, não é? Aqueles 30 e tantos versículos, desculpem, 26 versículos, falam sobre unidade, não é? Comunhão, fraternidade, e Jesus dizendo que esse é o ideal, não é? E eles dando a vida por isso. Então, repito, temos mais pontos convergentes, vamos buscar isso aí, não é? E depois a gente fala mais um pouco, né? Padre, alguma coisa a respeito da fala do Dr. Willis? Então eu quero agradecer o Dr. Willis, né, que sempre está nos apoiando, sempre presente, né? E de fato, a gente busca sempre aquilo que o Cristo fez, como o pastor acabou de mencionar o Evangelho de São João. Ele vai dizer, eu e o Pai somos um, né? Ele sempre prezou pela unidade. Unidade na diversidade, diversas formas de olhar para o Cristo, né? Dentro da Igreja Católica mesmo, as congregações, né? Por exemplo, nós somos missionários do Sagrado Coração. Qual é o ângulo que o nosso fundador olhou? Para a dimensão do coração, mas não o coração da forma como nós conhecemos, o coração físico de carne, mas o coração, a totalidade de Jesus, aquilo que brota do ser de Jesus, que é o amor, que é a misericórdia. Então, dentro desse contexto, nós podemos dizer que aquilo que nós buscamos, por diversos ângulos, tem um ponto que converge, a pessoa de Jesus Cristo, ao qual nós professamos a nossa fé. Muito bem. Está bastante disputado aqui as perguntas. Estou feliz com a participação de todos vocês. Muito obrigado. Valdemir de Moura, meu amigo, Valdemir, radialista lá da Rádio Itajubá, também quer participar conosco. Pois não, Valdemir de Moura? A palavra é sua. Pode fazer pergunta e pode falar com nossos dois convidados, o Padre Valmir e também o pastor Efraim. Boa noite, Adão. Boa noite, Padre Valmir. E boa noite, pastor Efraim. Primeiro quero parabenizá-lo por este programa este que entra nas nossas casas e também no coração das nossas famílias. Eu sou Valdemir de Moura, sou católico e faço parte aí da matriz de Nossa Senhora da Soledade. Atualmente dirijo um grupo de canto de nome Coral Manhã de Luz. Padre Valmir e pastor Efraim, gostaria de saber qual a opinião de vocês dois sobre a campanha da fraternidade deste ano de 2021, que tem o nome de Campanha da Fraternidade Ecumênica. Como vocês explicam isso para nós que estamos ligados nas redes sociais, aí através da TV da Soledade? Com a resposta do pastor Efraim e o padre Valmir. Antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar o radialista, por quanto ele tem um programa espetacular todas as manhãs de sábado, e a gente toma conhecimento de não apenas música, mas de ocorrências aqui na cidade, e é uma terapia, porque
O radialista é bastante sabido, né? Ele tem uma presença de espírito fantástica, conversando com os ouvintes, e tem um colega dele lá, o Didi Beleza. É impressionante, não é? Como ele nos ameniza, né, tantas lutas nossas com as suas boas iniciativas e piadas e tudo mais. Bom, então eu quero cumprimentar e dizer que eu não perco esse programa estando em casa. Estando em casa, ligo de manhã, sábado, para até meio-dia. Agora ele faz a pergunta, que o reverendo vai responder também, sobre como explicar. Valdemir, eu já disse e vou repetir aqui, a nossa sociedade está muito raivosa, não é? E agressiva. O reverendo já falou, o diálogo está cada vez mais difícil. Não vem ao caso aqui buscar as razões, porque poderíamos entrar até em questões aqui políticas, né? Não, digamos assim, partidárias ou ideológicas, mas acabaríamos resvalando nesse terreno, não seria bom, embora eu goste muito, né, da política, porque é o mais belo exercício de democracia que existe, na essência, na natureza. Só que na prática aí resvala para aquela luta pelo poder, né, que vocês conhecem, aí complica, e não é de hoje, isso aí já vem de longe, de longe. Mas então, falando sobre esse clima áspero, nós então, eu entendo que a campanha da fraternidade, ela procura não resolver isto, porque não se resolve, está no coração do ser humano, não é? E as palpitações do coração do ser humano nem sempre são boas, nem sempre são de paz, não é? De amor e de comunhão e de esperança, não é? Mas são de atrito, mas ameniza. Não é? Uma campanha como essa, motivação como esta, não é? No sentido de nos congregar naquilo que nós podemos e devemos estar unidos, não é? O reverendo padre falou aí sobre unidade, e ele não falou sobre uniformidade, porque de repente ele pode discordar de mim aqui, não é? Um colega meu estava à distância ali de 10 metros, nós levantamos um tema na diocese, lá no presbitério, e eu comecei a perder. Eu vi que os argumentos dele, aquele corpo a corpo de argumento, ele era mais forte. E eu fui lá e o abracei e falei, olha, eu estava desconfiado da nossa amizade, sabe? Estava desconfiado. Porque até hoje, o padre, eu disse para ele, a gente concordava em tudo. Hoje você se levantou com coragem, com capacidade, um grande orador, e você derrubou os meus argumentos, e são mais fortes, então dá aqui um abraço. Agora eu te amo mais em Cristo. Eu te amo mais como amigo, colega, fraterno, né? E uma pessoa que, de quem eu posso extrair o melhor, né? Para progredir, para alcançar mais um nível de maturidade. Então, Valdemir, eu penso, concluindo, né? A gente vai falando demais e se perde, na campanha da fraternidade, né? Esse objetivo, de nos unir, mesmo que não consiga na sua totalidade, e nos unir num projeto, isso é que é importante, no projeto de construção humana, no projeto de, como disse o reverendo ali, de amor ao próximo como Jesus, a pedagogia de Jesus, o ensino de Jesus, a prática de Jesus, nunca passou pela razão, né, reverendo? Passava pelo coração. Os fariseus lá determinando quem era, quem não era, quem podia, quem não podia, enfim, e Jesus chega e com o coração ele recebia, e com o coração ele aconselhava, e com o coração ele perdoava. Então a campanha da fraternidade para nós é isto, né? Repito e concluo, talvez não consiga o máximo, mas ameniza muito, muito, os choques nessa sociedade que está cada vez. Eu vou depois dar um exemplo do Papa Francisco, que para mim é a reprodução, não estou falando de reencarnação, não, é a reprodução, né, do Papa da minha juventude, né, adorado por nós, que era o Papa João XXIII. Né? Depois eu vou falar um pouco sobre ele. Pois não. Padre?
Sua resposta, Valdemir? Aliás, eu quero pedir aos dois que a gente faça um pouquinho mais... São muitas perguntas, eu estou bobo de vir aqui. O Valdemir, resumidamente, eu gostaria de dizer o seguinte. A Igreja no Brasil, ela assumiu a proposta do Concílio Vaticano II, que foi ecumênico, a partir do ano de 2000, né? O ano do milênio. E a partir daí, de 5 em 5 anos, é proposto um tema dentro da proposta ecumênica. Então, a Igreja no Brasil, ela está alinhada com a Igreja universal, né? A Igreja Católica do mundo, e em sintonia também com as igrejas que estavam presentes lá no Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II, ele foi ecumênico, né? Teve lá a representatividade dessas igrejas que hoje compõem também o CONIC, aqui no Brasil. Então, como a gente vê essa proposta da campanha da fraternidade, nós temos que abraçar aquilo que é próprio da igreja. Isso significa fazer comunhão. Comunhão. É diálogo, é fraternidade, mas também é comunhão. Isso faz parte do magistério da igreja. E o Concílio Vaticano II, na época, né, quando foi realizado e aprovado, ele tinha a participação de milhares de cardeais e representantes teólogos e de tantas outras denominações, né, que estavam presentes lá para discutir a realidade, porque era um tempo de mudança em todos os aspectos da vida. E a Igreja no Brasil, ao abraçar essa proposta do ecumenismo, ela queria ir até mais longe, né? Inclusive o diálogo interreligioso, né, que é um tema também proposto lá no Concílio Vaticano II. Muito bem. Então, vamos abraçar a campanha da fraternidade. Lembro de uma frase que alguém um dia disse, eu gosto sempre de repetir, repito às vezes, muitas vezes, no nosso ponto de vista, como cristãos, nós devemos ter a seguinte afirmação: é preferível errar com a igreja do que acertarmos sozinhos. Muito bem, Padre Valmir. Mais perguntas estão chegando aqui. Agora o José Raimundo. Alô, José Raimundo, tudo bem? José Raimundo é do Terço dos Homens. Obrigado pela sua participação. Boa noite aos ilustres entrevistados. Meu nome é José Raimundo. Eu queria saber pertenço à paróquia de Nossa Senhora da Soledade e gostaria de fazer uma colocação. A campanha da fraternidade tem uma proposta ecumênica. Do ponto de vista cristão, é sem dúvida saudável, mas todos nós sabemos que na prática é uma coisa quase impossível. Há uma forte discordância tanto do lado dos católicos quanto do lado das outras denominações evangélicas. A CNBB com certeza sabia disso. Não deveria evitar tal crise, dividindo principalmente os católicos. Isso prova que o ecumenismo não foi aceito. Pelo contrário, está havendo uma desagregação no Brasil. Pastor? O senhor não ouviu bem? A pergunta dele, o pastor não ouviu direito. O senhor deu para o senhor entender, padre? O que ele quis dizer? Ele coloca os pontos, está dizendo que tem divergências, né? Tanto de parte dos católicos quanto das outras denominações, né, que compõem o CONIC. E se a igreja, se a CNBB poderia ter evitado isso? Essa é a pergunta. Não sei se traduzi corretamente, mas nesse sentido aí. Eu quis dizer, que vocês não acham que a CNBB, praticamente está dizendo que a CNBB errou em fazer essa campanha ecumênica. Ele acha que está tendo muito atrito entre as igrejas por esse motivo. Acho que foi a pergunta que ele quis fazer. A opinião de vocês, pois não, padre? Eu acredito o seguinte: a campanha ela veio em boa hora. Que se está acontecendo atrito é porque a gente está precisando dialogar. E se a campanha está convidando ao diálogo, ao compromisso de amor, que é o bem maior do ser cristão, creio que a campanha veio em boa hora e a gente precisa
repensar muitos conceitos, às vezes, que são pré-estabelecidos, fechados, e que não abre a perspectiva do diálogo. Nós não estamos prontos. Todos nós somos chamados a vivermos a abertura, tanto para o humano quanto para o divino. E o diálogo é o caminho que nos leva a esse amadurecimento da nossa fé e da nossa maturidade humana. Senão, toda vez que tiver algum tema que provoca uma reflexão diferente, vai virar guerra. E não é isso que a igreja quer. A igreja quer provocar o diálogo. Se existem grupos se opondo, e nós ouvimos vários grupos que agem de forma radical, é porque eles não estão em comunhão com a igreja. E a comunhão leva ao diálogo. Onde existe comunhão, um exemplo, diante de um casal, né? Um casal, quando há um problema, eles vão sentar para conversar. Se existe de fato a comunhão estabelecida no casamento, eles vão sentar para conversar. E é o diálogo que leva à fraternidade, à reconciliação, ao perdão, aquilo que a gente acredita como sendo valores indispensáveis na vida de um cristão. Se esses grupos que discordam agem de forma violenta e até mentirosa em muitos pontos, por desconhecerem a trajetória da igreja e por não estarem em comunhão com a igreja, eu sinto muito. Nós precisamos caminhar com a igreja. Se a igreja disse sim a esse tema, a essa proposta da campanha da fraternidade desse ano, é porque ela tem a autoridade para dizer sim. E lembrando que todos os anos, os temas da campanha da fraternidade, desde o ano de 1970, eu apenas tinha nascido, estava mamando ainda, os papas, todos os papas mandaram mensagens congratulando a campanha da fraternidade realizada aqui no Brasil, a iniciativa da igreja no Brasil. Muito bem. Eu entendi agora o que o querido acompanhante ouvinte Zé Raimundo falou. Obrigado, Zé Raimundo, viu? O reverendo lembrou bem aí que nós entramos numa campanha de alma leve, com coração puro, com a intenção de construir no sentido mais elevado possível, na questão espiritual. Aliás, a igreja, ela, no sentido espiritual, ela é o farol da humanidade. No sentido ético, ela é a consciência do Estado. E no sentido social, ela é o termômetro da sociedade. Não é? Exatamente. Aí nós estamos pensando nas nossas relações. Não é? Em que nível estão as nossas relações como cristãos? Que tipo de comportamento e de testemunho que nós estamos colocando dentro da sociedade? Aí o reverendo já falou com muita autoridade. Sim, há divergências, há conflitos, sim, mas eu penso que são atitudes assodadas, apressadas, sem uma reflexão maior sobre o nosso compromisso e testemunho. E eu começo a julgar e emitir juízos. E Jesus fala ali, olha, todo juízo é temerário. Cuidado, não julgue o seu irmão, não. Ele está no caminho, procurando o caminho certo, procurando a atitude certa. Então, nesse ponto, nesse aspecto, terminando, a campanha da fraternidade, ela que se originou, o reverendo falou, foi Paulo VI, foi no tempo de Paulo VI, e tem aqui no Brasil, o aval da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e eu conheço alguns deles, inclusive Frei Beto, em São Paulo, meu contemporâneo lá nos Dominicanos, eu estava lá, eu conheci, Leonardo Boff e outros, são pessoas de oração, pessoas de piedade, pessoas de contrição,
pessoas de abandono, de entrega. Então, é importante a gente zelar por isso aí. Desculpe. Muito bem. Mais perguntas? Eu não estou fazendo programa, eu só estou intermediando aqui os nossos... Eu fico feliz, viu, de vocês participarem com a gente assim. Rogério, você também tem a pergunta a fazer aqui aos reverendos? Pois não, é com você, Rogério. Boa noite ao pastor Efraim e padre Valmir e a todos os que nos veem pela TV da Soledade e pelas redes sociais. A minha pergunta é o seguinte: em tempos de polarização política, racial e religiosa, que ações concretas as igrejas católica e evangélica estão fazendo em busca do lema da campanha, que fala em unir o que está dividido, e também em relação ao tema, que fala em alcançar um diálogo fraterno? O senhor quer responder, padre? Então, eu acredito que é uma pergunta bastante provocativa, Rogério, que desperta em mim, nesse momento, né, uma necessidade, digamos assim, aqui em Itajubá, né, da gente unir as forças, ter esse diálogo mais abrangente, né, com as outras denominações religiosas, né? Eu diria que, da minha parte, ainda não teve nenhuma ação concreta, mas até porque o tema, a campanha da fraternidade, o tema não é para esgotar durante a quaresma, ele é para ser vivido durante todo o ano, né? Então, essa é a proposta. Agora, nesse momento, nós não temos nada concreto nesse sentido de reunir os pastores, os padres, para conversarmos sobre assuntos que, digamos assim, de interesse coletivo da nossa cidade ou do nosso município. Eu diria que não tem ainda nenhuma iniciativa, mas isso pode ser amadurecido e a gente pode criar esse espaço de diálogo com os demais, né? Aqui, nesse programa já é digamos assim, é um embrião, né, daquilo que a gente pode fazer juntos, né, como igreja, né? Ideia. Olha, eu vou tocar num ponto bem rápido aqui, porque isso aqui daria, Rogério, uma palestra, um debate e tal. Eu vejo, por exemplo, né, o Papa Francisco, né, preocupado com a natureza violentada. Isso aí não tem, né? A natureza violentada. Preocupado com o índice de miséria no mundo, não é? Preocupado com a realidade sofredora da humanidade. Eu vejo preocupado com a dignidade do ser humano, haja vista a sua iniciativa quanto à questão da fome. Aquele fórum, olha bem, o fórum, não é, mundial sobre a fome, que deveria ter acontecido em março do ano passado, há um ano. Rogério, você lembra? 2.000 economistas do mundo inteiro, 45 aqui do Brasil, estariam lá na Itália, em Roma, para discutir a questão da fome, da violência, da corrupção. Eu já disse que resolver nunca resolverá. E eles chegaram à conclusão, a equipe, que poderia resolver essa questão. Mas nós sabemos que não é possível. Até biblicamente tem qualquer coisa aí, Jesus dizendo, os pobres sempre estão convosco e tal. Agora, aliviar, não é? É possível aliviar, amenizar, não é? E trazer um mínimo de conforto, Mas acontece que o Papa, preocupado, vem alguém ou alguns, não todos, é claro, e dizendo que ele está sendo orientado por uma doutrina ideológica, errada e tal. Eu tenho aqui, em mãos, eu vou terminar, o radialista, eu tenho aqui um jornalzinho aqui, terceiro domingo da nossa Academia de Letras. Nós presidimos por algum tempo lá, novembro deste ano, e no editorial que nós fizemos nesse domingo, terceiro domingo, eu gostaria de ler um trechozinho aqui.
Nosso modesto editorial não poderia, nesse primeiro contato e oportunidade, se omitir quanto ao esforço ingente, diríamos heróico e sacrificial, dos profissionais da saúde, cuja ação lhes tem custado algumas vezes lágrimas de dor pelos sucessivos óbitos e agora lágrimas de esperança com a produção de vacina em tempo recorde, graças ao estupendo e surpreendente avanço da tecnologia. A quem tributo, tributo, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra, diz-nos o erudito e versátil apóstolo de Cristo São Paulo. Por outro lado, agora, Rogério, isso interessa aqui, nosso editorial não poderia disfarçar sua perplexidade diante do despreparo das instituições governamentais, empresariais e eclesiais ou religiosas numa emergência como esta. Afinal, o que tem sido feito após um ano, senão decretos, demissões e discursos, dói, e dói muito, contemplar o abandono em que se encontram as crianças carentes que iam à escola por conta de alimento, amizade, status, sem visualizar qualquer iniciativa que lhes dê condições mínimas e razoáveis de retorno. E agora, além da ausência de um plantão espiritual pela igreja, de uma força-tarefa e uma pastoral contundente emitindo voz profética. Eu fiz, Rogério, questão de ler isso aqui, porque você perguntou, o reverendo respondeu de maneira assim, franca, digamos, né? O que a igreja tem feito, de fato. Nós temos feito muito pouco, ou talvez não tenhamos feito nada numa emergência assim. E eu penso que a campanha da fraternidade, tocando nessas questões, a questão da natureza, que o Papa fala, a questão da dignidade humana, não é? Grupos aí pressionados, a questão da miséria, a realidade sofredora do povo, né? A questão espiritual que está faltando, não é? E eu fico muito preocupado, Adão, quando pessoas estão aí em altos escalões falando em Deus, 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 e Bíblia, 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 mas de repente você olha os gestos, as pessoas não correspondem não. E Jesus disse, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O reverendo falou, não é falar apenas em Deus, é realmente testemunhar essa fé. Então, eu quero a palavra sua aí, mas me fugiu aqui. Me ajuda aí, Adão, reverendo, ele falou o que a igreja tem feito, faltou a palavra, o adjetivo lá que ele usou, de maneira concreta, sim, lembrei, sim. De maneira concreta. Ela precisa fazer mais, sim, muito mais. E a campanha da fraternidade é um chamado a esse fazer, é um apelo, é um grito, é uma trombeta, como diz o Apocalipse lá, retifico o Isaías, né? Tocar a trombeta em Sião, né? Vamos levantar. Desculpe eu me estender, viu? Deixa eu fazer aqui. Padre Geraldo também está participando com a gente. Unidade com a totalidade da fé, esperança e caridade. Padre Geraldo, prazer falar com o senhor. Pois não. Boa noite, Adão, Padre Valmir, TV Soledade. Nós queremos estar sempre em contato com a humanidade. Eu gostaria de perguntar ao pastor Ibrahim qual frase do Pai Nosso que nos ajudaria a entender a campanha da fraternidade. Seria interessante analisar na oração do Pai Nosso qual termo mais próprio para a gente entender e viver em paz a campanha da fraternidade, na oração do Pai Nosso. Santa noite para todos. A pergunta é qual a oração do Pai Nosso, né? Que fala sobre a campanha da fraternidade. Uma frase. Oração de Jesus, reverendo. Ela é tão importante, né? Declamada em 30 segundos apenas, não é? Modelo, que destacar apenas uma frase. Agora o senhor me colocou em dificuldade, né? Pai vosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Não é? Venha o vosso reino. Porque o reino de Deus, a vontade de Deus aqui na terra, né? Seja feita a vossa vontade,
se na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha, cada sentença aí, né, daria uma palestra, né? E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Essa é uma oração. Eu estou com dificuldade para responder a sua pergunta teológica, viu? O senhor tem Ajuda como a gente responder? aí. Ajuda aí. Padre Valmir, só tem como responder. Venha a nós o vosso reino. Creio que essa frase, ela resume aquilo que está sendo proposto na campanha da fraternidade. O que é o reino de Deus, resumidamente numa frase? Se não fazer o bem. Então, fazer o bem, que é o que a campanha da fraternidade está propondo, né? Através do diálogo, do compromisso de amor, da busca pela paz, da busca pela unidade, nada mais é do que fazer o reino acontecer. E quando a gente busca esse caminho, estamos buscando a bondade. Bondade é tudo que Jesus fez e nos ensinou a fazer também. Então, que venha a nós o vosso reino, para que a gente possa construir um mundo fraterno, um mundo de justiça, um mundo de paz, um mundo em que as pessoas possam se olhar nos olhos e se compreenderem entre si. Reverendo, é interessante, obrigado, viu? Eu pedi ajuda agora, experiente, o reino de Deus. Deus é o Senhor da história, né? E fala, Deus está no controle, eu sei. Deus comanda, Deus é Senhor, Deus está no trono, e prega. Mas quem são os agentes desse reino? O senhor falou. Os agentes desse reino somos nós, não são os anjos. É verdade. Somos nós, né? Muito bem. Muito bem. Tá, vamos agora ao Paulo Labegalini. Ô, Paulo, aquele abraço. O professor Labegalini está lá na casa da filha dele, né? Está longe, mas está nos assistindo e mandou pergunta. Pois não, Paulo? Oi, Adão. Boa noite, meu amigo. Antes da pergunta, eu quero comentar que no mês passado eu encaminhei o meu artigo semanal católico por e-mail aos meus contatos, falando da pirâmide social que vivemos, e o Efraim, que é meu assíduo leitor, com muito prazer, me respondeu que iniciou o seu ano devocional lendo a minha crônica. Eu acredito que lá na sua igreja. Então aqui vai a pergunta a ele, Adão. Como eu falei do Beato Zanã e da Madre Teresa, eu gostaria que o Efraim explicasse como os fiéis evangélicos reagem ao ouvirem um texto em parte católico. Ok? Abraços a vocês, parabéns pelo belo programa. Obrigado, professor. Pois não, pastor. O Labegalini, de fato, toda semana ele nos manda, não é? Aqueles artigos maravilhosos, né? E, com conteúdo de piedade, contrição, com conteúdo de ética, né? A ética é o estudo crítico da moralidade, com conteúdo muito prático, né? Pragmático, e a gente se edifica muito. Ele falou agora em Teresa de Ávila, de Calcutá. Eu pensei que era Teresa de Ávila, porque Teresa de Ávila me tirou de uma crise quando eu estava na pior. Mas por quê? Porque o salmista não teve na pior? O Jó não teve na pior? Ele escreve sobre isso. O Elias não pediu a morte, né? Eu tenho um sermão, reverendo, que é lutar com Deus, como Jacó, e lutar contra Deus é outra coisa, é abrir greve, né? Mas de vez em quando. E ela me tirou de uma crise dizendo, eu estou padecendo a dúvida da fé, mas continuo operando as obras da fé. Não vou desistir. Vou rezar, né? Vou ler, vou me consagrar, né? Vou ouvir, estarei próximo de pessoas, né? De muita expressão de fé, né? Isso é importante na igreja, e ele fala sobre isso toda semana, maravilhas, as histórias maravilhosas. Mas aí ele pergunta como a igreja reage, é isso que ele perguntou. Olha, Labegalini, sinceramente eu não sei responder essa pergunta, porque como um dos mais velhos no pastorado,
não é? 53 anos agora, completando, não é? E jubilado, inclusive, eu não tenho nenhuma igreja, tem todas. Toda semana eu sou convidado nas paróquias aí para ministrar, né? A Eucaristia, para pregar, para aconselhar, para visitar. E quando eu falo, eles ouvem e eu afirmo, não é? O exemplo de pessoas como Teresa de Calcutá, Teresa de Ávila, declamo, né, as orações, os poemas, não é? De fé, de inspiração, e mostra esses exemplos, e que nós precisamos de exemplos. Não é? Não fosse assim, não teria aquela carta aos Hebreus, né? Os heróis da fé, e a gente diz na igreja, não são só heróis, não, são mártires, mártires da fé, isso é importante. Mas, de minha parte, eles ouvem e atendem às exortações, Olabé Galina, atendem. Agora, de fato, eu não posso negar que outros colegas não citam, ou citam muito pouco, tem alguma restrição. Então, aí vem a campanha da fraternidade. A fé cristã é comum a todos os que creem nos mistérios da fé. Eu não respondi direito por Olabé Galina. Ele vai me perdoar. Deu para estar no tema do ecumenismo. O Zé Raimundo também? Não, Zé Raimundo não. Fernando. Ô, Fernando, obrigado. Vamos ouvir o Fernando também, que quer falar com a gente, pois não? Boa noite, Adão de Rezende. Boa noite, pastor Efraim. Boa noite, padre Valmir. Meu nome é Fernando e eu gostaria de perguntar para o padre Valmir por que o texto da campanha na Fraternidade 2021 não cita Nossa Senhora. Obrigado. Padre Valmir? O diálogo, obrigado, Fernando, pela pergunta, é importante falar disso. O tema é ecumênico. Para as denominações das outras religiões, Nossa Senhora, alguns aceitam, outros têm lá as restrições, e a gente acredita que para que haja o diálogo, é preciso que a gente paute naquilo que é fundamental para o tema proposto. Nós não estamos falando de Nossa Senhora. Na campanha da fraternidade, a gente está falando de temas relacionados à questão do nosso tempo, da nossa realidade. Se fosse uma campanha da fraternidade de cunho só católico, daí sim, aí Nossa Senhora entraria discutindo. Poderia ser discutido algum tema relacionado a Nossa Senhora, como nós acreditamos como católicos. O fato de não ter sido citado no texto Nossa Senhora não diminui a grandeza de Nossa Senhora. Então, eu não vejo problema nisso por ser um tema ecumênico em respeito às demais denominações religiosas que não têm essa ligação mais estreita, né, como nós entendemos como católicos. Então, em respeito a essas pessoas, talvez não tenham sido colocados temas relacionados à pessoa de Maria, de Nossa Senhora, como nós compreendemos. Então, o diálogo e o respeito já começa na própria execução, no próprio texto da campanha da fraternidade. Isso não quer dizer que Nossa Senhora é menos ou mais em relação àquilo que nós acreditamos. Mais uma pergunta? Doutor Bob? Assim, vamos entrar. Alô, doutor Roberto Bob. Tudo bem? Vamos lá. Boa noite, meu amigo Adão de Rezende. Parabéns pelo programa. Está muito bom de se ouvir. É muito bom estar aqui falando com vocês. Eu queria cumprimentar o padre Valmir, queria cumprimentar o pastor Efraim, pessoas excelentes, pessoas maravilhosas, pessoas de Deus, que sempre nos trazem muitos ensinamentos. Eu queria, se possível, fazer uma pergunta para vocês.
Nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento muito difícil, muito complicado, que afastou os fiéis das igrejas. E agora começou a campanha da fraternidade. Nas igrejas, os fiéis eles estão aderindo às campanhas? Como é que está a situação, tanto na igreja católica quanto na igreja presbiteriana? Quem vai responder primeiro? Pastor ou padre? Pastor? Pois não, pastor. Dr. Bob, como responder a sua pergunta? Essa pandemia, ela revela um pouco da nossa tibieza, da nossa fraqueza. Nós estamos com medo e nos esquecemos que a vida continua. Eu, particularmente, tenho um posicionamento sobre a pandemia que até eu não gostaria de dizer aqui porque não sou favorável. Eu penso que esses decretos eles estão muito distantes da necessidade do povo. Se fôssemos falar aqui, eu já disse aí sobre as crianças, não é, que estão aí totalmente abandonadas. Eu até tenho um neto entre os netos de 8 anos, o Pedro Ivo. O meu filho lá em São Carlos tem condições, como alguns outros têm, e a maioria não tem condições econômicas. Que tristeza, né? Para dar um conforto aos filhos, né? Preparar o instrumento. E ele falou: olha, pai, o meu filho precisa de escola, pai. Já faz um ano nós não estamos aguentando, e nós damos tudo o que ele precisa, mas não é possível. E aí o Dr. Babel entraria, falando sobre a igreja, num tema para mim delicado, porque eu censuro muito, não é, a tibieza, a timidez, digamos assim, da igreja. Nós nos tornamos reféns. Nós somos, doutor, disciplinados. O reverendo padre diz aqui: olha, eu estou sem máscara porque eu estou com dificuldade, a máscara está aqui, de falar, né? Mas eu uso máscara, uso gel, distanciamento, somos obedientes. Tudo que o reverendo olha com os diáconos, nós vamos aqui botar ordem na casa, tudo direitinho. Então, por que nós somos impedidos, né, de praticar aquilo que é mais importante, não é? Que é o congraçamento, não é? Inclusive, nós temos aquele espírito de adoção. Eu fui adotado por vocês, a igreja, e também adotei. E isso aí é importante. Mas isso aí é um hábito. É sim, reverendo. Um santo hábito. Não um hábito comum, né? É um santo hábito estar aqui. O Laber Galini bate muito nisso e outros temas correlatos a esse. Então, doutor Bob, a igreja está um pouco tímida, e isso nos preocupa. Era hora de levantar e fazer mais contatos com as autoridades. Às vezes eu sou radical, porque digo lá, o apóstolo São Pedro olhou e falou: antes de obedecer a Deus do que os homens. Mas a obediência está lá em Romanos, o pastor São Paulo está lá assim. Mas tem que interpretar bem aquilo, né? Todo homem seja sujeito à autoridade, não à tirania, não ao despotismo, não à ditadura. Ele tem que. Então, doutor Bravo, concluindo, o senhor nos pegou numa pergunta difícil, delicada. Nós nos preocupamos em relação às nossas igrejas, e ficou muito fácil. O indivíduo quer receber, inclusive, a Eucaristia lá dentro de casa, né, online, né, quer dizimar, mandar online. Não precisa sair de casa, está muito fácil aqui, Adão. Mas e a congregação dos santos, como é que fica? Então, eu não vou me estender aqui, porque a gente entra, doutor Bob, numa área aí de um aspecto meio político, sabe? Então, estou aí. Pois não, Padre Valmir. Doutor Bob, obrigado pela sua pergunta. A pandemia,
Eu acho que a grande lição, apesar da dor e do sofrimento que todos nós estamos passando, e tem pessoas passando muito mais, né? Pessoas que eu, graças a Deus, por enquanto, não fui acometido dessa doença, mas eu vejo o sofrimento, né? E nos lugares, quanto mais periferia, mais sofrimento, porque as condições são bem pioradas para todo mundo. Eu acredito que esse tempo de pandemia, ele sugere alguma coisa para nós. Vamos tirar uma coisa boa, apesar da dor e do sofrimento. Primeiro, é que é a oportunidade de nós olharmos para a nossa humanidade e percebermos que nós somos iguais em tudo, somos vulneráveis. Eu sempre, quando alguém se acha bastante astuto, eu convido a ter 3 atitudes. Ir visitar alguém num presídio para saber o preço da liberdade. Visitar alguém na UTI para saber que você, diante da doença, você se torna vulnerável ali, as pessoas te colocam para cá, colocam para lá, você não é ninguém. Em outras palavras, é assim. Claro que é tratado como ser humano, respeitado como ser humano, mas do ponto de vista daqueles que se acham astutos. E o outro é ir ao cemitério e assistir a uma exumação. Todos, ricos e pobres, estão lá do mesmo jeito. Eu tive a oportunidade de assistir muitas exumações, né? Que eu administro lá o cemitério, e quando eu vou lá, às vezes está fazendo, eu vou lá, aqui é fulano de tal, que era, não sei o que, tá lá só o pó. Outro, então, esse convite, talvez a pandemia nos ajuda a entendermos também a nossa vulnerabilidade enquanto seres humanos. Chegamos no momento em que estamos no mesmo barco, todos com medo, todos inseguros, sofrendo as consequências disso. A campanha da fraternidade convida a cada um de nós ao diálogo, à fraternidade. Será que a pandemia não é essa oportunidade que a humanidade tem de olhar para si e agir com menos violência, com menos intolerância, e saber dialogar com o diferente, sem criar conflitos? Pode ter conflitos de ideia, mas para se chegar a sensos comuns, né, na caminhada. Acredito que a campanha da fraternidade, dentro desse tema, dentro desse contexto da pandemia, ele vem provocar isso, para que a gente viva, de fato, um compromisso de amor, crie uma sociedade da paz, da unidade e da fraternidade. Como o senhor falou, né, perguntando como que as igrejas, as pessoas estão reagindo, eu vejo várias reações. Eu vejo pessoas torcendo o nariz, outra torcendo a orelha, outra se contorcendo nos bancos da igreja. Mas olha, sinceramente, para ser bem sincero, eu não estou nem aí. Eu vou falar aquilo que a igreja está pedindo que eu fale. Muito bem. Mais uma participação. Que bom. Agora vamos ouvir a Wanda. Alô, Wanda. Boa noite, Adão. Boa noite ao Padre Valmir, ao Pastor Efraim. Seja muito bem-vindo. Estou feliz por tê-lo conosco, Pastor Efraim. A minha pergunta é para o Padre Valmir. Padre Valmir, já é a 5ª campanha ecumênica que estamos tendo o privilégio de participar. E essa desse ano, não podemos negar que é uma campanha bem impactante. Positivamente, para um grupo grande, e infelizmente negativamente para outros. Então a minha pergunta é a seguinte: qual é, Padre Valmir,
ou qual está sendo a maior dificuldade para a gente colocar em prática tudo que a campanha veio nos pedir? Qual é a maior dificuldade para viver e colocar em prática o propósito da campanha da Fraternidade 2021? Muito obrigado, Wanda. Obrigado também ao Dr. Boff pela pergunta. Quando eu falei, eu não estou nem aí, eu falo aquilo que a igreja está falando, não é uma má resposta para o senhor, mas eu estou falando das atitudes que a gente vê, às vezes, dentro da igreja, né? Pessoas que se torcem, né? Tá bom? Então, fica tranquilo. É que, às vezes, a gente dá uma resposta um pouco mais firme, a pessoa pode entender que é para ela. Não é nesse sentido, não. Eu falo, assim, no nível geral, tá bom? Wanda, obrigado pela pergunta. De fato, é a quinta campanha ecumênica, e em todas as campanhas, a gente tem percebido nos últimos anos, e aí a gente liga a um fator histórico que a gente está vendo, que é a questão da intolerância. Infelizmente, nós temos também dentro das nossas igrejas, né, pessoas que agem de forma intolerante também, que não estão dispostas a dialogar sobre aquilo que está sendo proposto. Ou seja, acabam comprando algumas ideias, né, que são vendidas muito bem, né, e teve um grupo aí que eles fizeram um vídeo, deve ter usado a última tecnologia do marketing, de tudo, para poder fazer uma afirmação naquilo que eles estavam querendo vender para o povo. Isso causou polêmicas, né? Inclusive discussões daqui e dali. Mas a dificuldade é exatamente a questão do diálogo, porque esses grupos que são intolerantes, eles não aceitam dialogar, eles não aceitam uma visão diferente, um argumento diferente. Eu acho que, como eu disse logo no início, a campanha ela veio em boa hora, porque é exatamente isso que nós precisamos, dialogar. É o diálogo que vai criar a fraternidade. E a fraternidade alinhada ao diálogo, ela vai construir um compromisso de amor. De amor por o quê? Pela vida das pessoas com as quais a gente convive no dia a dia, e muitos não aceitam, rejeitam, deixam elas de lado. Então, quando a gente perde a capacidade de dialogar, nós perdemos a oportunidade de conviver fraternalmente com os nossos irmãos. Então, a campanha da fraternidade, ela está trazendo um assunto do momento. As igrejas precisam, os cristãos precisam, a sociedade precisa saber dialogar. Tudo que é falado vira polêmica, né? Ainda mais hoje com as redes sociais, cada um defende a sua opinião. Nós, como cristãos, devemos defender aquilo que nos une como tais. Se esse ano a campanha é ecumênica, vamos dialogar com as demais igrejas, não só agora, mas sempre, né? Para que a gente possa fazer um bem maior, unindo as nossas forças. Muito bem, eu ainda teria aqui mais dois convidados que fizeram perguntas, o Rui Márcio fazendo perguntas, também o Alessandro Pena Roça fazendo perguntas, e o Roberto Calado também fazendo perguntas. Eu vou colocar os três fazendo perguntas e pediria aos convidados que não, por favor, só para a gente responder, porque eu quero dar um tempo para vocês despedirem. Nós estamos aqui a 5 minutos de término do programa, e aí o encerramento pode que, né, termine antes. Vamos colocar primeiro aí, então, primeiro vamos colocar o Rui. Vamos lá, pois não, vamos ver o Rui. Boa noite, pastor Efraim. Estamos iniciando a campanha da fraternidade e, infelizmente, algumas coisas que constam na campanha trouxe críticas de dentro da própria igreja.
Já vi bispos que criticaram a CNBB de ter aprovado o texto da campanha, como foi colocado. Queria ouvir a opinião dos senhores sobre o texto da campanha e sobre essas divergências que surgiram. Muito obrigado. Boa noite, Adão de Resende, boa noite, Padre Valmir, Pastor Efraim Oliveira, um abraço para vocês, estou aqui acompanhando. Eu queria saber a respeito, na visão aí do Pastor Efraim, a respeito da campanha de fraternidade da Igreja Católica, a respeito da campanha ecumênica, né, que a Igreja Católica está fazendo. Como é que a Igreja Evangélica vê através dessa campanha ecumênica feita pela Igreja Católica? Olá, boa noite, Adão de Resende, boa noite, benção, Padre Valmir, como é que vai? Tudo jóia? Eu sou o Alessandro, do restaurante Caipira Pé na Roça, aqui na cidade de Piranuçu, e queria fazer uma pergunta para o Adão de Resende, o que está achando aí da campanha da fraternidade. Um forte abraço a todos aí, né, da TV Soledade, obrigado estamos aí junto pela companhia. Um abraço, Adão de Resende, benção, Padre. Obrigado, Alessandro. Obrigado, Calado. Obrigado, Rui. As perguntas que vocês fizeram foram todas respondidas anteriormente, né? Para não repetir, e nosso tempo está em cima, esgotando, né? Eu tenho 5 minutinhos, 4 minutinhos para encerrar o programa. E eu quero, então, agradecer a audiência de todos, que mesmo aí com futebol, né, decisão do Campeonato Brasileiro, né, Corinthians de um lado, Flamengo de outro, tendo aí uma audiência, graças a Deus. E Inter do outro, né? Inter do outro, né? Que o Inter seja campeão. É brincadeira, é brincadeira. O meu Botafogo está na 2ª divisão, não posso fazer nada. Pastor Efraim, eu gostaria que o senhor, por favor, com suas palavras, encerrar o programa, né? Eu agradeço a sua participação em atender o convite, estar aqui com a gente, né? Muito obrigado por o senhor estar sempre com a gente, obrigado também pela amizade. Os três aí, amigos, obrigado, me sinto honrado com todos que participaram. Não soubemos responder exatamente cada pergunta, porque fomos pegos de surpresa, mas os três que falaram aí, eu responderia com um versículo, né, que todos nós conhecemos. Que bom e agradável é viver unidos, irmãos. Ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Que privilégio tão glorioso e santo ter amigos mais chegados que irmão e ser destarte amado tanto, quando envolvido em terna comunhão. Ao repartir afeto, aura e nobre alento, nossa alma vibra em doce comoção. Por nesta vida todo sentimento somente cresce, se apura a emoção. Louvado seja quem em nós um dia plantou o germe do sagrado amor, tornando assim virtude imperativa, para que a vida se elevasse esguia, muito bem acima que qualquer valor, cheia de encanto e luz, qual chama viva. Amizade entre nós. Muito bem, obrigado, pastor, muito obrigado. Padre Valmir. Aproveito também para agradecer a Adão pelo convite, agradecer também ao pastor Efraim por estar aqui conosco, dialogando, e gostaria muito, é um sonho que a gente possa dialogar mais e buscar caminhos, né, como Igreja Itajubá, na busca do bem comum, daquilo que cria e que constrói a fraternidade, que constrói o amor entre nós. Então, eu fico aberto para a gente dialogar e buscar caminhos, né, principalmente nessa questão que envolve as questões sociais, né, do sofrimento do povo, tão marcado, né, e nesse tempo de pandemia ainda mais. Então, agradeço muito a disponibilidade do senhor, né, de vir aqui, a convite do Adão, mas eu quero agradecer também. E eu quero agradecer a vocês também que estão em casa, né? Obrigado aí pela audiência, é muito bom compartilhar. Eu agradeço e espero que a gente tenha sido claro nas nossas
colocações e que é a posição da igreja. Se a igreja sugere um tema dentro do ecumenismo, é porque a igreja estudou, os teólogos estudaram, os padres, os pastores, pastoras, as pessoas envolvidas na construção desse documento. Nada é por acaso. A gente precisa entender aquilo que está por detrás das palavras. No fundo, o que as igrejas querem é um mundo melhor, o bem para todos, e que as pessoas ajam como se fossem Cristo na terra, fazendo o bem sem olhar a quem. Que Deus abençoe a todos. Palavras do Padre Valmir, nosso diretor aqui da TV da Soledade, nosso pároco aqui da Paróquia Nossa Senhora da Soledade, pastor Efraim, um grande amigo, sempre que eu o convido, ele não mede esforços e está sempre, 10, 15, 20 minutos antes, ele está junto com a gente. Muito obrigado, pastor. E obrigado também à equipe técnica, do nosso lado, a Mayra, a Dalila, a Márcia, também o Peterson. Obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Na hora do sino, eu encerro o nosso programa. Programa Adão de Resende é credibilidade e compromisso com Itajubá e região. Vem com a gente, Adão de Resende, o jornalista diferente que está no ar. Participando, você faz parte desse time. Música e jornalismo, programa Adão de Resende. A nova programação da TV da Soledade. Nossa Senhora de Itajubá, é mãe das mulheres sofridas e dos filhos crucificados, consolo nos cantos da vida, na vida nos abandonados. A luz da maior solidão, o Cristo ali nos mostrou. Mulheres, aí vosso filho, ó filhos, aqui vossa mãe. Mãe de Cristo e Mãe nossa, que a solidão fez chorar. TV da Soledade. A TV da Padroeira de Itajubá. Transmitindo de Itajubá para todo mundo, no YouTube, Facebook, Instagram,